Queridos filhos e filhas, aqui reunidos neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, o mês de outubro segue, mês missionário, mês de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, mês de outubro, Nossa Senhora Aparecida, mês de outubro, mês das missões, mês que se celebra o aniversário da obra Evangelizar, 18 anos, é um mês muito significativo. Portanto, todos nós que somos da obra Evangelizar, sintamo-nos em festa, sintamo-nos alegres, ainda mais que eu tenho enfatizado que o lema deste ano missionário nos traz uma reflexão de Lucas capítulo 24, corações ardentes, pés a caminho. A liturgia de hoje, de modo particular o Evangelho, não dá para ser entendido ao pé da letra, ou, se quiserem, ipsis literis, simplesmente dizendo assim: o rei é Deus, fulano é ciclano. Por quê? Porque Jesus está falando em parábolas, mas você não pode crer, imaginar que o nosso Deus seja este rei tão pesado, este rei tão enérgico, este rei, eu diria, com toques de crueldade. Não dá para dizer. Então, se não é assim, como pode ser interpretado? Vamos juntos. Qual o objetivo desta parábola? O objetivo desta parábola é, antes de tudo, mostrar que Deus sempre se refere aos seus filhos como um encontro para um grande banquete, uma festa de casamento. Então, que nós entendamos que encontrar Deus é como uma festa de casamento. Gente, eu não sei hoje, porque hoje está meio complicado. Primeiro que não tem casamento, né? Segundo que não tem festa. Terceiro que estão dando festa, você paga tudo. Você vai para o aniversário, não, você leva o que come e paga o que bebe. Aí não sei, fica meio complicado. Mas pensando nas festas de casamento que a gente estava acostumado a ir, era uma festa que começava 3 dias antes, os parentes chegavam e iam embora, mesmo que tendo que tomar cerveja quente, gelada na paia de arroz e no gelo, ou não era? Mas era um festejo, era matar porco, matava ovelha, matava galinhada, eita! Então é essa festa de casamento que você tem que imaginar, que a família passava, não tinha esse negócio de fazer doce e comprar na confeitaria, ficava meses antes fazendo doce de abóbora, doce de mamão, tinha que fazer no cal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão quem está entendendo. Bom, então nós estamos falando a mesma linguagem. É essa festa. Filho, Deus faz este casamento. E quem são os esponsais? É a humanidade com Ele, com seu Filho, com nosso Senhor. Deus quer fazer
um casamento como se fosse para o filho único, dar do bom e do melhor, uma festa que você nunca imaginou na vida, tudo que eu falei e muito mais, e uma festa e um casamento duradouro. O problema é que ele mandou o convite e ninguém foi. Por que não se aceita um convite? Eu diria que, de modo particular, estão apresentados aqui dois grandes problemas da humanidade: egoísmo e individualismo, perdão. Egoísmo e individualismo. Aqui está deixando muito claro que o convite não foi aceito porque alguns não dão a mínima para quem está casando. Segundo motivo, o que eu tenho para fazer é mais importante do que para aquilo que estou sendo convidado. Então veja, só diante disso que eu coloquei, egoísmo, as coisas que eu tenho, o mundo, os meus problemas, os meus ganhos pessoais, são muito mais importantes do que a minha convivência com Deus. Então por que vou perder tempo com as coisas de Deus? Segundo, que vantagem Maria leva para isso? Que vantagem eu tenho para isso? Eu tenho coisas mais interessantes a fazer. O Evangelho quer mostrar isto. Por que a humanidade não aceita o convite de Deus, se o convite é para festa? Gente, nós temos um ditado brasileiro que de graça até injeção na testa. É nosso, a gente entende. Fala isso para um estrangeiro, não vai entender. Então, se convidado para a festa não vai, por quê? Porque não quer estar com Deus. Porque eu estou tão apegado às minhas coisas que eu não tenho tempo para Deus. Não percebo que há vantagem. Então eu estou repleto de mim mesmo, do meu egoísmo. Estou tão cheio daquilo que eu quero, eu busco, eu faço, eu me interesso, que não tem lugar para ninguém mais. Por isso, diz que o rei ficou chateado e disse: vai, convide nas encruzilhadas, chame os bons e os maus, mas tragam para a festa. Venham, porque eu quero lhes oferecer vida. Festa sempre é sinônimo de vida, de fartura, de bênção, de alegria. Sempre é assim. Você pode perceber quando a família está reunida ou tem alguma programação junto, o que é que cria expectativa? Que momentos bons nós vamos ter? E depois, que saudade que ficou daqueles momentos. Por que o ser humano não sente isso em relação a Deus? Porque nós não o temos como uma pessoa. E aqui eu sempre falo que existem pessoas que são contra Deus e agem ardilosamente contra Deus. Como assim?
Eu vi um vídeo correndo por aí, dizendo que o Papa Francisco, dizendo que Deus não existe. Gente, pelo amor de Deus, ele claro que disse isso. Opa, padre, ele quis enfatizar que a palavra Deus, ela não é personalizada em Pai, Filho, Espírito Santo. Está certíssimo em dizer que nós nos relacionamos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é uma trindade santa, mas que precisa ser algo pessoal. Então veja, tem gente que não quer ir no banquete e quer atrapalhar que os outros possam ir ao banquete. Há pessoas que não querem a alegria do outro, que não quer a intimidade em Deus. Por exemplo, tantas críticas sobre o atual sínodo, da sinodalidade. Que absurdo! De modo geral, sem entrar nas entrelinhas, o que o Papa está fazendo, o que a igreja está fazendo, é exatamente o evangelho de hoje. O rei que mandou: vão, convide. Se uns disseram não, há quem vai aceitar, há quem vai querer entrar na festa, há quem vai querer estar na mesa com Deus. Este é o evangelho. Meus irmãos, nós temos que entender: convidai para a festa todos os que encontrardes. Todos são convidados à vida. E acredito que todos nós ficamos estarrecidos, para não dizer assustados, amedrontados, boquiabertos com o que está acontecendo na Terra Santa. Impressionante, meus irmãos, o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, e de repente agora se repete de novo uma quebra da dignidade humana, do direito à vida. Se percebe que são exatamente estas pessoas que negam ao outro o direito de viver. Estamos vivendo esta realidade. Claro que para nós tudo é muito longe. Israel, Palestina não nos toca. Mas quando você vê crianças, quando você vê a realidade de pessoas que simplesmente disseram: você hoje não vive, e são mortas. É o egoísmo, é o individualismo. É exatamente o evangelho de hoje sendo vivido nos dias atuais. É impressionante, meus irmãos, a que ponto chega o ser humano. Como o ser humano, se ele não se deixar pautar em Deus, ele é monstruoso. Ele é Satanás. Só tem uma explicação para isso: é o oposto de Deus. É exatamente o oposto daquele rei, de um Deus que quer seus filhos à mesa. Não tem como entender diferente. Por isso que a igreja tem que continuar, seja no mês missionário, seja no mês de Nossa Senhora do Santo Rosário, pelo Santo Rosário, Santo Terço, seja pela pregação da palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos esmorecer. Se falta
convidados à mesa, sejamos nós a ir buscar, sejamos nós a convidar. Não dá para a gente ficar parado, não dá para ver o ser humano simplesmente ir se mutilando, a humanidade chegar a tal nível. Queridos irmãos, um reflexo positivo disto é Paulo. O oposto do egoísmo, o oposto do individualismo, ele fala na segunda leitura: sei viver na miséria e na abundância. Será que nós aprendemos isso? Será que nós somos pessoas capazes de ter paz interior na miséria e na abundância? Será que nós vamos entender que quem tira a nossa paz não é algo externo, é algo que temos no interior em Deus? Quando Paulo escreve isso, ele está dando um exemplo de quem vive e encontrou sentido de viver. Olha o que ele disse: estou farto passando fome, tenho de sobra ou estou em necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui deveria estar o nosso sentido de viver. Esta frase me toca muito, tanto que é a frase que escolhi para minha ordenação sacerdotal. Mas não é só por isso que quero enfatizá-la, porque aqui está a nossa força. Mesmo diante de olhar uma humanidade a ponto de chegar onde está chegando, sei viver na riqueza, na pobreza, farto ou passando necessidade, livre ou prisioneiro, tudo posso em Deus, porque Ele me dá força. Amém.